bem, agora estamos na aula 6. Nossa, já passamos 5 aulas. E olha o quanto você já aprendeu. Agora a gente vai retomar a questão do Moodbird. Lembra que a gente fez o Moodbird? Que a gente começou a pensar num planejamento, começou a pensar na questão da circulação. Agora a gente vai entender um pouco a questão da NBR 9050, ó que nome bonito, né? Da ABNT, que é a questão da inclusão e da importância e da relevância de transformar o ambiente em um ambiente acessível. E para que eu uso a NBR 9050 também? Para entender ângulos de visão, ergonomia do espaço, ou seja, qual é a altura ideal de uma arara. Quando a gente pensa na estatura média do brasileiro, a gente pode falar que uma mulher tem em média 1,67 m, 1,66 m. Esse é o censo antropométrico brasileiro. E o homem está ali na faixa de 1,71, 1,72. Então, qual é o movimento de braço que eu faço para mexer nos cabides? Quando a gente fala em customização de espaços, pensem em pessoas da terceira idade. As pessoas têm dificuldade para agachar. Então, eu não vou colocar produtos lá embaixo. Já em uma loja infantil, fazia isso, pais odeiam a gente por conta disso. Tem um mix de brinquedos também, eu coloco no acesso da criança. 2, 3, 4 anos, a criança vem, pega aquele brinquedo e daí você já aumentou as vendas. Então, vamos lá, vamos dissecar. Primeira coisa, ângulo de visão. Quando eu olho para a vitrine, tudo acima de 80 centímetros até aproximadamente 1,40 m é a minha zona quente. É a zona que a pessoa enxerga sem ter que fazer isso ou isso, sem abaixar ou subir a cabeça. Tá? Quando eu falo de movimentação de braços, falei da arara, falo das prateleiras, então as pessoas mexerão, interagirão com aqueles produtos que são mais acessíveis. Tá? Quando a gente fala de zona quente, zona média, zona fria, todos os produtos que têm um apelo de inovação, são mais novos, fazem com que as pessoas peguem esses produtos e tenham o trabalho de carregar até a área de experimentação. No caso de roupas, até o provador. No caso de calçados, até aquela região central em que ela vai se sentar e será atendida ou não para experimentar esses calçados. Tá? Então a gente começa a dividir e entender isso. Otávio, você falava sobre hotspot e eu comecei a falar sobre o ângulo de visão. O ângulo de visão é de 45 graus. As pessoas enxergam, façam esse exercício. Entrei na loja, eu enxergo aqui até aqui. Pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas o meu ângulo de visão é esse. Então o que eu faço? Eu crio um ponto de atenção aqui e outro aqui. A pessoa virou a cabeça, ela vai para cá. Ela virou para cá, ela vai para cá. Como que eu trabalho isso? Nessa aula, a gente vai abordar a questão das cores. Então, eu começo a pensar nos contrastes, em cores contrastantes, ou cores análogas, ou tom sobre tom. Vocês têm uma gama de estratégias para a questão da construção das cores. Lembrem-se, eu tenho a loja vazia, que é um espaço em que eu construo uma gama de cores, nos revestimentos de paredes, de teto, de piso. A pessoa percebe primeiro as paredes, depois ela vai perceber o piso e depois o teto. Tá? E depois eu tenho a composição da exposição dos produtos, o planograma. Quando eu falo em planograma, vocês também verão durante a aula. Nós temos diferentes formas de construir essa exposição de produtos. Depois de cores, está lá no Moodbird. Então, selecionei as cores que chamam mais a atenção. São volumes. Então, tudo que eu adensar, Heloísa Omini falava sobre isso nas primeiras aulas.
Tudo que tiver uma maior densidade atrai mais a atenção. Se eu criar 2 volumes, que daí é a regra da simetria, e colocar um objeto simples no meio, a tendência é que eu perceba os volumes e valorize aquela simplicidade. Então aí você constrói tanto as exposições em vitrines, quanto em paredes secundárias, quanto nos equipamentos de piso e nas gôndolas, que também eu posso trabalhar alturas, para daí o cliente entender qual é o discurso da coleção, como que eu quero atendê-lo, como que ele deve construir o seu look segundo as tendências de moda daquela marca. Explorem esse conteúdo. É um conteúdo denso, ele tem vários exemplos. Os exemplos são bem incríveis, porque você vai perceber como cada visual merchandiser cria. Sim, eu posso falar que nós somos criativos. Somos criativos dentro dessa questão epistemológica. Olha que palavra bonita, eu sempre uso. Dentro do que a gente tem de escopo de marca, escopo de consumidor, escopo de produto, escopo de preço e a loja fisicamente propriamente dita, eu tenho a minha criatividade. É quando eu crio um real discurso. Façam os exercícios, participem, mande suas dúvidas, suas considerações, estamos aqui à sua disposição.